Eu acho, então, que eu posso começar agora, antes de entrar propriamente no tema, mas dando algumas informações para as pessoas que estão aqui, que não nos conhecem, né? Que essa mesa está sendo proposta a partir do trabalho que a gente tem feito no nosso núcleo de estudos, né, da subjetividade, que hoje é um laboratório, se tornou um laboratório, né? Começou como um grupo de pesquisa, já em 2004. De lá para cá a gente fez uma porção de coisas, né? Muitas pesquisas com apoio do CNPq, publicamos vários livros, etc., textos, artigos. Vocês podem ter acesso a um pouco do que a gente faz. Tem um blog que está desatualizado, mas tem muita informação ainda do NUSARC. E também pelo Instagram, que a gente tem um espaço lá. E desde o ano passado, nós nos reunimos com mais do... Quer dizer, a professora Julieta já pertencia ao NUSARC, mas mais uma professora se incorporou ao grupo, e aí a gente ampliou e agora nós nos chamamos, né, nós nos denominamos de Laboratório Interdisciplinar de Arquitetura, né, com ênfase em psicanálise, fenomenologia e imaginários. Então, o laboratório já está formalmente criado, institucionalmente reconhecido pela Universidade Federal de Pernambuco, e é então desse lugar que a gente produz, essa nossa sala acadêmica, digamos assim, né? E é falando pelo NUSARC, então, que a gente propôs essa mesa, e eu acho que eu até já posso fazer a propaganda da próxima, né, Julieta? Porque na quinta-feira à tarde, às 14 horas, a professora Julieta vai coordenar uma outra sessão livre, também a partir dos trabalhos que a gente tem feito no LIARC, e é claro que vocês estão todos convidados, né? Então, são 10h10, e dando sequência a isso que eu anunciei agora para vocês, é claro que depois, na discussão, a gente pode dar mais informação, caso alguém tenha alguma pergunta em particular sobre a institucionalização desse grupo. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, o ENAPARC recomenda que a gente dê 15 minutos a cada fala, e aí eu me organizei, conversei com as minhas colegas de mesa hoje, e aí nós nos organizamos da seguinte forma: eu vou falar um pouquinho, dar uma introdução sobre essa pesquisa que gerou a nossa mesa, né, que trata de arquitetura, cidade e desamparo, e na sequência a gente vai então cada uma de nós apresentar o trabalho em 15 minutos. Como a minha parte e a parte da doutoranda Lia Sabino constituem referências mais teóricas, são mais textos ensaísticos. Então, nós decidimos fazer esse bloco as duas juntas, e depois a professora Karina Leitão e a professora Giovana Monteiro também juntas, porque as duas vão trazer uma experiência mais centrada no cotidiano, na prática, ou nesse desamparo, digamos assim, no cotidiano. Então, é essa a dinâmica da sala da gente, né? Eu vou tentar controlar o horário, se alguém quiser me ajudar, eu aceito também. Então, vejam, em 2019, nós realizamos no campus da UFPE um seminário interdisciplinar que teve esse nome, Cidade, Arquitetura e Desamparo. E esse seminário, ele trazia a público o que a gente conseguiu reunir a partir da pesquisa, que tinha também o mesmo nome, né? Uma pesquisa que foi proposta ao CNPq, aprovada pelo CNPq, e naquela ocasião a gente não tinha ideia da Covid, nem coisa nenhuma. O objeto, porque depois, com a Covid, a gente viu que a experiência do desamparo, em termos conceituais e teóricos, como a gente trabalhava, apareceu na prática a partir de uma experiência que o mundo todo viveu, né? Mas, naquela ocasião, o objetivo da gente era entender ou investigar as razões psíquicas e imateriais da arquitetura. É esse o foco do trabalho do NUSARC, é esse o foco das minhas pesquisas em particular, né? Então, a gente queria saber se, para além da casa, do objeto construído,
onde se origina a arquitetura. E para investigar essa questão, nós utilizamos o conceito freudiano de desamparo e também associando ao prefixo arque na palavra arquitetura. Então, foi desse ponto, ou esse ponto de partida, que fez a gente trabalhar com a pesquisa. A hipótese era mostrar que a arquitetura expressa a materialização de uma demanda psíquica, né? Muito além da necessidade física do abrigo, que é como a arquitetura costuma ser frequentemente observada, né? Nesse sentido, e nesse contexto específico, nós construímos a ideia, não é, de que teria sido essa experiência marcadamente subjetiva, que marca a condição humana, que estaria na base da emergência do fenômeno arquitetura, né? E, como tal, estaria aí, ou nesse ponto, um ponto de partida ou uma possibilidade de investigação dessa dimensão imaterial da arquitetura. Para isso, eu vou falar muito rapidamente, por conta do tempo, mas a gente partiu de alguns pressupostos. Por exemplo, Hegel, num texto que se chama exatamente Arquitetura, ele chama a atenção para o fato de que ele escreve precisamente assim: nações inteiras não souberam expressar as suas necessidades mais profundas, senão construindo, e de preferência do modo arquitetônico. Para a gente interessava saber que necessidades mais profundas teriam sido essas, não é? E aí, investigando textos clássicos da arquitetura, como, por exemplo, os textos de Mumford, os textos de Gustave de Coulanges e outros, nós chegamos à conclusão, né, conseguimos elaborar a ideia de que, de fato, na emergência do fenômeno arquitetônico, estava o culto e não a casa, né? Então, assim, antes de construirmos a primeira casa, nós, os nossos ancestrais, produziram o culto e os objetos de culto, que seriam, ou que foram, o abrigo e a lareira. Foi em torno desses dois elementos que se construiu a casa. A casa veio como, o Gustave de Coulanges deixa isso muito claro, né? A casa veio como consequência para proteger esses dois objetos. Então, de onde viria, então, essas necessidades de culto? Ou o que é que esse culto expressaria para o tema que a gente está investigando? E a nossa hipótese é que vinha exatamente desse desamparo, não um desamparo momentâneo, circunstancial, mas esse desamparo que caracteriza a existência humana. Porque esse altar e essa lareira, ou esse culto primitivo, era exatamente uma tentativa daqueles povos ancestrais de chegarem ao divino, de conseguirem proteção divina. Então, era o culto ao ancestral, que se tornava um deus da casa, e, a partir daí, garantia sobrevivência, segurança, etc. Com esse ponto já elaborado, digamos assim, a gente chega no conceito de desamparo de Freud, que é uma ideia, uma noção conceitual que não se refere a uma circunstância qualquer, né? O desamparo é uma marca do humano que caracteriza todo e qualquer ser humano, e para Freud ele se manifesta inicialmente no nascimento, né? A apartação da mãe, né? Que faz com que o bebê se sinta ameaçado, no sentido de que se ninguém cuidar dele, ele de fato vai morrer. E na elaboração dessa ideia, outros autores lembram que aquele grito que o bebê dá quando nasce não seria apenas uma expressão biológica, não seria apenas uma necessidade biológica, mas já expressaria essa condição em termos metafóricos. Então, para Freud, essa condição de desamparo marca a existência humana. Há um autor, Zeferino Rocha, que ele diz que se transforma num selo ou algo impresso em cada um de nós. E a gente vai viver essa angústia do desamparo, porque é disso que se trata, né? Essa ameaça de aniquilamento. A gente vai viver isso vida afora em todas as situações que a gente se deparar com alguma ameaça física ou psíquica de aniquilamento. Então, a gente vive isso em situações de luto, em situações de perdas afetivas, de separações amorosas, e a gente viveu muito no Covid, porque o Covid permitiu que a gente entendesse essa sensação, né?
vocês sabem que quando emergiu no mundo, não havia solução, não havia proteção, não havia medicação, não havia vacina, não havia nada. E, muito curiosamente, foi a casa era o objeto que garantiria alguma segurança, ficar em casa, né? Então, o desamparo expressa essa condição. Eu vivo um risco real de aniquilamento, de novo, físico ou biológico, ou psíquico, emocional, e eu não tenho a quem recorrer, né? Há um autor que dá como referência um náufrago no mar à noite. É uma situação de absoluto desamparo, ninguém pode fazer nada, né? Então, esse foi o foco, e esses são assim, apresentados muito, muito rapidamente, basicamente, essa ideia, né? E sim, exatamente por se assentar no psiquismo como um selo, e por não se restringir ao biológico, é que permite que a gente se aproprie desse conceito do ponto de vista da arquitetura, né? Em assim sendo, quer dizer, se você considera plausível esse argumento, se vocês consideram plausível esse argumento que a gente apresenta no texto e que emerge dessas pesquisas, fica mais fácil compreender que a construção da casa humana respondia também a isso, e que não foi por acaso, então, que o culto veio antes. Quer dizer, o que a humanidade ansiava em seus primórdios era, de fato, uma casa para a alma, como escreveu Raikkonen na Casa de Adão, a Casa de Adão no Paraíso. Em outras palavras, a Casa de Adão no Paraíso não era outra coisa, em termos psíquicos, senão essa tentativa de achar amparo, consolo em relação ao fato de estar no mundo, à condição de existir no mundo, no sentido que Heidegger dá esse termo, né? O ser no mundo. São as ameaças que nos envolvem a todos, né? Que permitem, então, essa articulação, porque se tratasse de alguma coisa puramente biológica, não teria razão para trazê-la para a arquitetura, né? Bom, gente, então, esse esse é o ponto que nos permitiu construir o argumento, e se vocês quiserem ter acesso ao texto completo, vocês encontram isso no livro que a gente publicou no formato de e-book, está disponível gratuitamente pela editora da UFPE, e que tem exatamente esse título, né? O título é homônimo, que é Cidade, Arquitetura e Desamparo. Bom, acho que eu cumpri meus 10 minutos na íntegra. Então, dando sequência a isso, ou dando sequência a essa ideia, é que eu apresentei como proposta para que a gente entendesse um pouco melhor como é que a arquitetura se oferece como esse elemento de mediação, né, entre estar no mundo e sair do mundo, né, entre vida e morte, do ponto de vista antropológico, como solução para viver o mundo, né? E foi o texto que eu chamei o útero, a casa e o túmulo, e botei como subitem, né, uma experiência indivisível, né? A arquitetura, nesse sentido, ela é parte dessa condição humana desde sempre, desde o nascimento até a morte. É o espaço que o ser humano encontrou para dar conta desses dois acontecimentos absolutamente inescapáveis, né? Então, esse texto eu vou ler para não perder o tempo, né? Para não demorar mais do que o necessário, mas vou comentando à medida que eu vou lendo. A casa humana, tida aqui como síntese da edificação do ambiente construído, qualquer que seja a sua manifestação escalar, nasce simbólica. É aquela ideia de nascer para cultuar, né? O espaço edificado foi concebido em sua expressão psíquica como um modo de recompor uma experiência espacial para sempre perdida. Não se deve ao acaso, portanto, que a arquitetura se constitui como a composição do vazio, conforme define Evaldo Coutinho.
como uma representação, portanto, de algo que está ausente, distante ou definitivamente perdido, como é próprio dos objetos que se fazem símbolos, quer material, quer imaterialmente. É nessa perspectiva que o espaço edificado responde a anseios do espírito humano, no sentido que a filosofia dá a esse termo, né? E, como tal, mostra-se irredutível à materialidade física do objeto criado. O ambiente construído surge, pois, como algo que falta, no sentido que a psicanálise dá a esse termo, aos seres humanos, uma falta que está muito além das necessidades físicas presentes no abrigo que a casa efetivamente provê. É nesse contexto existencial que o espaço edificado se oferece como objeto substitutivo de um espaço que se perdeu de modo radical e irremediável. O espaço terreno, em termos individuais, e o espaço paradisíaco, em termos imaginários, manifestos coletivamente. Perdas e, por conseguintes, faltas que se evidenciam na história humana desde a emergência da linguagem, o fenômeno que consolida a expulsão humana de um mundo tido como paradisíaco. Com efeito, o mundo pré-linguagem, quiçá mítico, era um mundo onde tudo se bastava. Se alguém queria comer, tinha fome, comia, tinha sono, dormia. Era esse o mundo pré-linguagem. Era um mundo onde tudo se bastava, uma vez que as necessidades humanas eram plenamente satisfeitas pelos elementos materiais naturais disponíveis. Consequentemente, não havia falta na medida em que essa deriva da emergência da palavra, da linguagem, como escreve Garcia Rosa. Nessa perspectiva teórica, a casa humana se oferece como um espaço cuja função é tornar possível a travessia da vida, o estar no mundo, como eu disse antes, citando Heidegger, como um espaço que, situado entre o útero e o túmulo, ampara a vida e, desse modo, adia a morte, o aniquilamento em sua forma absoluta. De fato, expulso a contragosto de um ambiente pleno, Freud diz que o útero que a casa é um sucedâneo, um substitutivo do útero, porque o útero era um espaço onde a gente estava muito feliz e se sentia muito à vontade, né? Então, expulso a contragosto desse ambiente pleno e lançado à vida em um ambiente que o perturba por se mostrar hostil e ameaçador, restou ao espírito humano a concepção de um espaço paradisíaco, a casa de Adão no paraíso, como escreve Reichert, referindo-se à dimensão ilusória da casa humana, onde a dor do desamparo não teria lugar, ainda que imaginariamente. Refletindo à luz da antropologia, Reichert aponta precisamente para essa direção, ao chamar a atenção para a íntima relação existente entre o útero, a casa e a sepultura. Nesse sentido, alguns aspectos fortemente associados à concepção da casa chamam especialmente a atenção. Eu vou falar dois. O primeiro deles diz respeito, desde tempos ancestrais, à forte associação entre a casa e o feminino. A casa é concebida ou representada como objeto fêmeo, diz Reichert. Gustave de Coulanges anota que a manutenção do fogo aceso no altar, ao redor do qual se erguiam as casas em seus primórdios, cabia à mulher. Assim, no ritual que se repetia religiosa e cotidianamente, competia obrigatoriamente ao homem, ao sair, fazer uma referência ao Deus da casa, diante do altar, enquanto a mulher, que nela permanecia, era dada a tarefa de manter permanentemente aceso o fogo sobre o altar, que sobre o altar ardia. Esse fogo aceso era exatamente a segurança ou a garantia de proteção divina, como esses povos acreditavam. É difícil não associar essa função feminina essencial frente ao desamparo, assegurar a proteção dos deuses, tal como acreditavam os povos de então, à própria criação da vida, prerrogativa feminina. Caso aquele fogo se extinguisse, cessaria a proteção divina e a família se veria lançada no mundo no mais absoluto desamparo, tal qual o náufrago em meio ao mar revolto. A função da casa,
como mantenedora de vida, surge assim como algo marcadamente feminino, tanto quanto o exercício da maternidade para o bebê humano. Parece igualmente difícil não perceber o papel simbólico que, nessas circunstâncias, o espaço da casa desempenha ao funcionar como espaço-vida, tanto quanto o espaço uterino faz para o feto que nele vive. Em termos objetivos, a historiografia registra a importância fundamental da construção da casa para a sobrevivência da espécie humana. Foi a construção das primeiras aldeias, erguidas durante a chamada Revolução Agrícola, que assegurou literalmente a ampliação ou mesmo a realização da trajetória de vida experienciada entre a casa e o túmulo, ao propiciar a sobrevivência das crianças. De fato, nômades, essas crianças, essas populações vivendo de forma nômade, era muito difícil, porque as crianças, a sobrevivência de bebês e crianças era difícil. A propósito dessa associação entre a casa e o útero, entre a casa, agora, objeto arquitetônico, e o feminino, Raikkoek lembra que em algumas comunidades, entre as quais cita os Dogon, a planta da casa é uma mulher, escreve ele literalmente, na qual, ainda de acordo com a descrição que ele dá, a estrutura do telhado e do teto é a caixa torácica, e os 4 pilares que normalmente a suportam, os braços e as pernas. Um segundo aspecto, eu disse a vocês que ia falar de 2, o segundo aspecto notável diz respeito ao túmulo como representação simbólica do útero, real ou metafórico. Não parece se dever ao acaso o fato de que algumas comunidades associam o útero ao túmulo de modo tão explícito a ponto de sepultarem seus mortos de cabeça para baixo ou em posição fetal, como registra ainda Raikkoek. Nesses casos, escreve o autor, a ideia que está por trás dessa prática é bastante evidente. Os mortos eram devolvidos à sua mãe, a terra, na posição em que ela os concebeu e os alimentou. Amos Oz, em texto contemporâneo, faz eco a essa associação ancestral manifesta pelo espírito humano entre o útero e o túmulo, espaços onde a angústia do desamparo inexiste, escrevendo assim: após a morte, nós voltamos exatamente ao mesmo lugar de onde saímos, ao útero da nossa mãe. Nada menos do que isso. Ora, o lugar de onde saímos não era ruim. Lá no útero cuidam de nós, envolvem-nos em calor e maciez, nos alimentam e não há preocupações. Sair do útero, amar, impressionar, excitar-se, e difundir e desiludir-se, e depois simplesmente voltar para o útero, está bem, por que não? Do ponto de vista da arquitetura, e com isso eu fecho, do ponto de vista da arquitetura, o ponto-chave a considerar nessa associação entre o útero e a casa e o túmulo é a ideia de espaço interno. A criação do espaço interno, onde os homens entram e vivem, como escreveu Zev, constitui-se como um marco epistêmico da arquitetura, enquanto campo disciplinar, como elemento conceitual que a distingue, consequentemente, de todo outro e qualquer saber humano. O espaço interno, criado pelo ato de arquitetar, é precisamente o espaço que inclui, que acolhe, que protege, em tudo oposto à ideia de exclusão, de expulsão, fortemente associada à experiência de desamparo, seja física, seja metafórica. À luz das referências teóricas que orientam, portanto, essa argumentação, o anseio de voltar a um espaço que o envolva e, desse modo, o proteja, um espaço onde cuidam de nós, envolvem-nos em calor e maciez, parece assim expressar justamente as razões psíquicas da edificação do ambiente construído, a sua razão de ser, para além do abrigo fisicamente definido. É justamente nesse ponto que a noção freudiana de desamparo e a edificação da casa humana, isto é, a concepção do ambiente construído, mostram-se como uma experiência indivisível. Nessa perspectiva fenomênica, em meio ao desamparo que faz o ser humano se sentir como um náufrago em mar revolto, como um peregrino que não tem onde repousar a cabeça, o espírito humano concebeu a edificação do teto do muro, de um ambiente que o envolve e acolhe,
uma experiência que Albert, surpreendendo a muitos, considerou mais importante do que a água e o fogo para a constituição da sociedade. Com efeito, a água e o fogo se mostravam essenciais às necessidades físicas, mas nunca aos reclamos do espírito, que ansiava muito mais do que abrigo para o corpo, por um espaço para a alma. De fato, se não se perde de vista que ao erguer a casa do Adão, isto é, a cabana primitiva, marco originário da experiência da emergência da arquitetura, os seres humanos deixaram a caverna, o espaço natural que um dia os acolheu até a emergência da linguagem. A ideia de que a casa nasce simbólica cresce em plausibilidade. Talvez seja esta a razão eminentemente psíquica de a casa humana ter se tornado templo, afinal, ter se feito templo. É esse o sentido da casa expressa em muitos textos sagrados. Assim sendo, desamparado, restou ao mundo a criação de um espaço de mediação entre um espaço do qual foi expulso e um espaço para o qual se dirige irremediavelmente. Um espaço cuja função psíquica estava muito além do que ela poderia efetivamente oferecer. Muito mais do que abrigo físico que a cabana efetivamente propicia, a construção do teto e do muro que o suporta cria um espaço interno e explicita assim o fato de que a humanidade não soube expressar suas necessidades mais profundas, senão construindo. Expressam assim a tentativa possível, né, de um acolhimento existencial, de tornar, portanto, com isso, suportável a angústia do desamparo manifesto na experiência de estar no mundo. É isso, gente. Podemos começar a conversar mais na discussão, ok? E com isso eu passo a palavra à Lia, né, Lia Sabino, que é doutoranda no programa de pós-graduação em desenvolvimento urbano, no Departamento de Arquitetura da UFPE. E ela, à medida que fala, acrescenta mais alguns dados a essa apresentação tão simplesinha. Lia. Bom dia, gente. Vou tentar ser bem sucinta e obedecer o horário, assim, né? Como eu estava comentando no comecinho, eu acho que é bem simbólico para mim revisitar esse texto agora. Inclusive, se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês sinalizem, né? Porque a minha internet está oscilando um pouco. Mas, enfim, eu achei bem simbólico porque eu escrevi esse texto a partir de uma situação que eu vivi, assim, da minha vida cotidiana, até uma situação bem banal, que aconteceu alguns dias após a eleição de 2018, né? E agora a gente está alguns dias após a eleição de 2022 num cenário completamente diferente. Mas, bem, nessa ocasião, né, em virtude desse acontecimento, eu tentei elaborar uma reflexão articulando esses conceitos de desamparo que eu já vinha estudando no ZARC com essa situação, né? Trazendo esses conceitos para a minha vida mesmo, né? Real. E a situação foi a seguinte, né? Eu estava numa sessão de cinema, de um festival de cinema aqui de Recife bem conhecido, Festival Janela. Essa sessão estava acontecendo no Cinema São Luís. Eu não sei se todo mundo conhece Recife, mas acredito que não. Mas o Cinema São Luís é um cinema histórico, né? Bem bonito, ali na Rua da Aurora. É um cinema de rua. E algumas quadras pertinho ali tem a Rua Mamed Simões, que é uma rua que, ao longo de um quarteirão, concentra cerca de, acho que uns 8 bares ou até mais, hoje em dia, que os bares... E as pessoas ficam ali tomando uma cerveja, né, confraternizando, e normalmente o público que frequenta é um público específico, né, jovens ali entre 20 e 30 anos, geralmente identificados com pautas de esquerda, né, inclusive depois das manifestações de esquerda, muita gente se encaminha para lá, vai confraternizar ali, e já era quase uma programação não extraoficial do festival. De após a última sessão, as pessoas se encaminhavam ali pertinho, iam caminhando a pé até esses bares para discutir sobre os filmes, enfim.
Porque o público do festival, inclusive, era mais ou menos o mesmo público ali que frequentava essa rua. Eis que, nesse fatídico dia, após essa última sessão, saindo da sessão, do lado de fora estava um burburinho ali, as pessoas bem inquietas, né? Algumas pessoas meio chorosas até, porque havia chegado a notícia de que a polícia tinha fechado todos os bares da rua, isso num sábado, no horário de uma movimentação, né? Umas 7h30, 8h da noite, assim, quando estava mais lotado. E se instaurou aquele clima, um sentimento de desamparo mesmo, né? As pessoas estavam naquele questionamento, e aí, e agora? O que iremos fazer? Inclusive, algumas pessoas cogitando o porquê, né, daquela ação, né, tão injustificada, se aquilo tinha a ver já com o resultado das eleições que tinha acabado de acontecer, se a polícia estava se sentindo, de repente, autorizada em acuar aquele determinado grupo de pessoas, né, não permitir que eles se reunissem publicamente num espaço que era tão caro, enfim. E a partir disso eu comecei a fazer algumas reflexões, né, nessa ideia de desamparo, e partir, na verdade, do texto do George Simmel, né, A Metrópole e a Vida Mental, que apesar de ser do início do século XX, é um texto que eu acho que ainda nos diz muita coisa, e que aborda muito precocemente essa questão do mal-estar experimentado na grande cidade, a partir de uma ótica da subjetividade, né? E o Simmel, assim, muito falando bem simplificadamente, ele vai falar muito sobre essa vivência na grande cidade, como ela é pautada pela impessoalidade, pela indiferença, né? Em que existe um sentimento de desenraizamento, de não pertencimento, em contraponto, ele vai fazendo um contraponto com a vida na aldeia ou na pequena cidade, no campo, em que as pessoas inevitavelmente se conhecem, e por conta disso as relações seriam mais calorosas, né? Ele vai dizer mais emocionais. Ele fala, inclusive, que esse sentimento de impessoalidade, de reserva, né? Essa atitude blasé que as pessoas manifestam na cidade grande, ela não é só uma indiferença, mas ela pode chegar também a um sentimento de aversão, de estranhamento, de repulsa, que pode chegar, inclusive, num conflito, se essa aproximação acontecer. E professora Lúcia tem um artigo bem interessante que ela relê essa ideia de desenraizamento do Simmel a partir da perspectiva do desamparo freudiano, né? Ela vai dizer, na análise dela, que a cidade de Simmel seria um ambiente de desamparo, onde o homem viveria sua experiência de exílio, um exílio próprio da condição humana, em que o homem se encontra apartado do seu lugar natal e para onde não é possível retornar por mais que se tente. Esse lugar natal idealizado para o Simmel fica bem claro que é essa pequena cidade, o campo, né, a aldeia. E aí eu vou fazer um parêntese para destacar assim, a coincidência de que a sessão do filme que eu estava assistindo nesse dia era Central do Brasil, que eu acho que é um filme bem emblemático da realidade brasileira, e que, assim, acho que todo mundo deve ter assistido, mas quem não assistiu ou não lembra, o filme ele meio que começa com cenas da Estação Central do Brasil, mostrando milhares e milhares de anônimos que passam por lá diariamente, né, e que provavelmente se cruzam diariamente, mas que são completamente indiferentes às existências uns dos outros. E no meio dessas cenas, começa a aparecer algumas pessoas que vão contando pedaços das suas histórias pessoais, né, dos seus dramas, e os outros permanecem nesse estado de indiferença que o Simmel relata. E depois disso o filme vai focando na história do Josué, que é um menino que é interpretado pelo Vinícius de Oliveira, que ele sofre uma experiência trágica de desamparo absoluto quando ele perde a mãe num acidente em frente à estação. E a partir dessa experiência de desamparo, ele começa essa jornada que o filme retrata de retorno desse exílio em que ele se encontra nessa grande cidade, em direção a uma cidade pequena, no interior de Pernambuco, em que ele espera encontrar o pai dele e, portanto, a cura para esse desamparo que ele experimentou. E para fazer essa jornada, ele vai se aproximar da Dora, que é a Fernanda Montenegro, que ela é a típica moradora da grande cidade, descrita pelo Simmel. Ela é
completamente indiferente à vida das pessoas com quem ela convive. Ela é uma ex-professora amargurada que escreve cartas para pessoas analfabetas, né, que vão ditando para ela, e ela sequer se dá o trabalho de postar essas cartas, né? Tamanha a indiferença que ela tem com a história de vida desses clientes. E na inevitável aproximação do Josué com a Dora, eles experimentam exatamente o sentimento que o Zimmel vai descrever de aversão, de repulsa, de conflito, né? Até eles conseguirem engrenar aí nessa jornada de volta do exílio. E aí, eu acho que assim, sobre essa chave interpretativa, o Central do Brasil ele acaba corroborando muito bem essa visão de Zimmel, né? Exemplificando muito bem essa visão da grande cidade, onde o ser humano vive e alimenta a sua condição de desamparo. A professora Lúcia, novamente nesse artigo que eu já citei, ela questiona um pouco essa visão do Zimmel, se questionando se não seria a cidade justamente esse elemento substitutivo que ela acabou de narrar na descrição, na apresentação dela, né? Assim como a casa seria esse sucedâneo do útero, a cidade, essa grande casa, como vai dizer o Albert, seria também esse sucedâneo, esse elemento substitutivo, né? E aí eu vou fazer uma digressãozinha só para voltar a essa questão da definição do desamparo, né? Para a psicanálise. Retomando um pouco essa introdução que a professora Lúcia fez, de que, para a teoria psicanalítica, a experiência do desamparo é uma experiência estruturante da subjetividade. Então, para o Freud, essa experiência primordial ela é inicialmente biológica, né? Essa história de que o bebê está ali no útero, em que todas as necessidades dele são satisfeitas sem nenhum esforço, e que, de repente, ele é expelido para o mundo, e aí, a partir disso, ele vivencia essa experiência de desamparo, em que ele necessita, obrigatoriamente, de uma outra pessoa que cuide dele, né? Senão ele não sobrevive. E que isso não se restringe só à questão biológica, né? Porque isso vai criar uma necessidade de ser amado que vai acompanhar a criança pelo resto da vida. É como o Zeferino Rocha vai dizer, isso marca a condição humana, né? E ele vai fazer exatamente essa analogia que a professora Lúcia já citou, a questão de comparar essa experiência do desamparo com a experiência do náufrago, na solidão ali da imensidão do mar, impossibilitado de encontrar sozinho uma saída para aquela situação. Só que o Zeferino Rocha ele também vai dizer que o desamparo acaba abrindo uma porta para a alteridade. Então, diante do desamparo, o sujeito normalmente lança um grito de pedido de ajuda em direção ao outro. Há, então, a estruturação de um modelo de subjetividade aberta, autoritária. Esse modelo de subjetividade, segundo o Zeferino Rocha, aí eu vou citar ele aqui literalmente, leva o ego a reconhecer suas deficiências e a buscar fora de si um ideal, que funciona pelo apelo e que está sempre presente no horizonte das buscas e das procuras do sujeito, animando-lhe a caminhada. Então, nesse sentido, de fato, a cidade ela teria esse papel substitutivo, mas como a professora Lúcia também falou na apresentação dela, é impossível aplacar esse desamparo, porque da condição humana, né? A condição humana implica a falta, implica a incompletude, implica o desamparo. Então, dessa impossibilidade, vem também esse mal-estar que é vivenciado e narrado por muitos, inclusive por Zimmel, que faz isso muito precocemente lá no início do século XX. E aí eu acrescento também que essa questão da impessoalidade e da indiferença a que são alçadas as nossas relações na grande cidade, né, como o Zimmel narra tão bem, isso também limita o nosso poder desse grito para a alteridade, né, desse contato com o outro, que o Zeferino Rocha relata ser tão importante diante do desamparo, né? Então, acho que isso acaba corroborando também para esse mal-estar. E aí a gente também não pode esquecer que a gente não vivencia a cidade
de uma maneira homogênea, né? Como esse lugar completamente impessoal. A gente vai encontrando determinados territórios de acolhimento, espaços de afeto, em que existe um reconhecimento mútuo, um compartilhamento de valores, né? Com pessoas com as quais a gente se identifica. E eu acredito que, voltando lá para o mote da reflexão, né? Essa rua em específico, ela pode configurar um desses espaços para aquele grupo de pessoas, né? Esse espaço de relações pautadas na afetividade, de indivíduos que se reconhecem e se afetam mutuamente, como o Zimmel vai descrever a vida na pequena cidade. E aí, diante da subtração desse espaço, por mais que temporária, isso vai retornar invariavelmente esse sentimento de desamparo. E isso é ainda mais agravado dentro de um contexto em que esse grupo em específico já se encontrava desamparado num contexto político, né? Já encontrava-se, de uma certa forma, acuado e necessitando desse acolhimento como um substitutivo, né? Como um substitutivo que pudesse aplacar essa sensação de desamparo. E aí esse ambiente é novamente retirado. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, a ideia que eu tentei fazer, uma reflexão bem livre, mas, assim, tentando articular esses conceitos com uma história cotidiana, e acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Lia, muito obrigada pela sua contribuição com a nossa mesa, com as nossas discussões, com as nossas ideias. E eu vou passar imediatamente a palavra à professora Carina Leitão, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? E ela trabalha especificamente há muito tempo, acho que desde 2000, 2002, né? No laboratório de habitação e assentamentos humanos, né? E aí ela tem uma experiência consolidada, né, sobre uma das condições mais frequentes do desamparo em sua versão urbanística, que é a questão dos assentamentos, né? Muito obrigada, Carina, por estar conosco, e a palavra é sua. Obrigada, gente. Bom dia, as colegas aqui da mesa, todo mundo que está aí. Queria saudar a presença de pessoas muito queridas, né, aqui para conversar com a gente. Eu sempre me preocupo de avisar para as pessoas que não tem nepotismo em mesa, que está a Lúcia e eu, apesar de eu esperar que haja futuramente uma descoberta das origens das nossas famílias Leitões das Alagoas, aqui tem uma afinidade, além de pessoal, científica, política, técnica, subjetiva também, né, Lúcia? Temos nos cruzado num grupo de pesquisa sobre imaginários urbanos. Fico muito feliz que Julieta esteja aqui também, porque, na verdade, tem sido um aprendizado importante nesse projeto, que normalmente estamos juntos aqui com o professor Arthur Rosenstraten, né? Julieta está na sessão com ele, e eu estou aqui com Lúcia para confundir a cabeça de vocês e vocês acharem que nós somos primas, irmãs, aparentadas. Mas, enfim, a minha fala é muito inspirada no que eu tenho aprendido com a Federal de Pernambuco e me permitido assim, falar, para além das coisas duras, né, da política no campo habitacional. Estou muito inspirada no texto da própria Giovana, como vocês vão ver, que é a última pessoa a falar na nossa mesa. Quando já escrevi tentando dialogar com ela, né, para trazer esse tema para um campo do amparo, que às vezes pode ser sinônimo de apoio, assistência, assessoria, como a gente queira. O texto que eu propus para a gente discutir nessa mesa é um texto que eu intitulei O Habitar Popular como Resistência, e hoje, pensando na apresentação, eu me arrependi de não ter incluído, junto com o habitar popular como resistência, a ideia de uma arquitetura também popular como resistência, porque eu acho que a arquitetura demanda
a casa popular demanda um amparo construtivo importante. E vocês vejam que eu vou ficar brincando com o sentido psicanalítico da palavra amparo e vou trazê-lo aqui para uma dimensão também da própria materialidade e da arquitetura como uma ciência e como técnica que possa tratar exatamente dessas duas dimensões, né? Entendendo a subjetividade para atuar na materialidade e no refazimento, né? Sobretudo esse que trata da própria produção do espaço, a produção do ambiente construído. Então, estou reivindicando aqui uma coisa que tantas pessoas já fazem desde os meados do século XX no campo da arquitetura, das artes, né? Estou falando, e aí vejam, eu não estou falando da arquitetura que muitas vezes no campo da habitação popular é meio forense, meio advocatícia, né? Eu estou falando de uma arquitetura popular que resista e insista na incidência sobre o espaço popular, pela segurança na posse, mas, sobretudo, pela segurança edilícia, e essa segurança e essa condição que possa, em alguma medida, prover esse fogo aceso do lar, como disse a Lúcia hoje, né? E como ela tem falado do lar e da palavra lar, e das origens da palavra lar como fogo. Acho tão bonito que os portugueses, né? A lusofonia portuguesa insiste em falar de fogos para se referir a domicílios. Acho isso que ficou nos documentos brasileiros, por exemplo, só do início, só do século XVIII, XIX, a alusão à palavra casa, domicílio, como fogo, fogos, os portugueses ainda mantêm em alguma medida. E eu estou falando disso porque acho que eu quero refutar veementemente, frontalmente, a ideia de que no processo autoconstrutivo é possível uma autonomia. E a gente sabe que ele se constitui na periferia do capitalismo desde sempre como um processo que, no mínimo, a autoconstrução é um fenômeno, um acontecimento colaborativo, cooperativo, né, intermediado por muitos agentes, né? E não é o mutirão só com autonomia de vizinhos, sempre há pedreiros e pessoas envolvidas no processo das tradições construtivas de um lugar, lida com determinados materiais. Então, estou aqui pensando que nós, arquitetos, temos o que dizer sobre isso, podemos dizer sobre isso, e moradores já têm no Brasil, para além do que está escrito na letra da lei, o direito, né, a esse amparo. E quero partir da ideia de que a casa popular autoconstruída, é aquela que representa, sem nenhum exagero, o maior estoque materialmente edificado nas nossas cidades. Qualquer continha de padaria demonstra que a produção de domicílios no Brasil e no mundo periférico capitalista é muito maior sem a mediação de arquitetos. E eu não estou falando aqui não estou fazendo uma defesa corporativista, né, em nome da arquitetura, estou falando da defesa da gente atuar e poder atuar nessas pré-existências com o respeito necessário, né, e com o entendimento dos múltiplos sentidos psíquicos, sociais dessas casas, que normalmente são entendidas como pejorativas e que o nosso senso insiste em chamar de subnormal, né? Então, queria me afiliar aqui à ideia de um pesquisador importante que tratou o Bernard Rudovsky da arquitetura sem pedigree, da arquitetura que ele estava focado mais no ambiente vernacular, mas que, em alguma medida, ele defendeu como um tema importante, né? Inclusive do ponto de vista estético, hierarquizando aquilo que é popular e vernacular, como se a estética de locais vernaculares e populares fosse menos importante do que a estética criada nos arautos da arquitetura como ciência, como técnica. Queria falar disso porque os ambientes autoconstruídos, eles são muito complexos e é preciso entender essa complexidade para atuar nela, né? É preciso entender essas casas de trabalhadores
a partir dos saberes e das ignorâncias que estão, obviamente, ali materializadas, e clamar por essa arquitetura que reinvente, né? Uma forma de olhar, uma epistemologia mais colaborativa, reconheça e reposicione o saber arquitetural, né? Queria mostrar para vocês algumas imagens. Eu nunca sei como deixa eu ver se eu consigo, aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês essas imagens. Vocês veem minha tela, né? Deixei as imagens aqui tão respeitosas do Antônio Iemaí, o arquiteto que trabalha com assentamentos e faz inventários de paisagem. Vocês vejam, ele vai dissecando essa arquitetura popular, né? Tão misturada. Deixei aqui uma casa, a casa que eles chamaram de tricolor no inventário de paisagens, que ele normalmente faz quando vai atuar em assentamentos populares, e ele vai fazendo esses inventários de vários exemplares. Notem a beleza, né? De uma crítica importante, né? Um tapa na cara do que é a arquitetura que só faz ode a uma arquitetura produzida por arquitetos, e ele vai lá, inventaria para poder atuar respeitando proporções, respeitando a estética, as cores, as artesanias, os saberes, né? As artesanias, que palavra bonita essa para se referenciar, né? As inventividades em cada lugar, uma inventividade que nasce da necessidade, para dizer o mínimo, nas nossas favelas, loteamentos, né? Vejam a importância da pesquisa também aqui portuguesa, né? No inquérito popular de arquitetura, os portugueses, desde os meados do século XX, inventariam a arquitetura rural. Aqui é um inventário importante dos exemplares da arquitetura popular portuguesa, onde esse branco, essa pedra comparece, né? E que esse inventário, esse inquérito, como eles querem, né? O português luso, refunda uma forma do Estado português atuar, uma forma dos arquitetos que ali, muitos jovens, hoje grandes nomes da arquitetura portuguesa, fizeram o trabalho de campo, de inventariar e desenhar a planta, a fachada, corte dessa arquitetura, entender como ela se organiza, como ela se relaciona, né? Como diz a minha orientanda de doutorado, que está aqui presente, a Natália Safra, ela estudando o semiárido, fala como ela coexiste com o bioma. Né? Aqui estou pensando, ela não só resiste, para falar uma coisa que a Natália me falou ontem por escrita, ela coexiste, né, com uma certa adequação a esse lugar, e essa arquitetura não só refunda a pesquisa dessa arquitetura popular não só refunda a arquitetura portuguesa, como ela molda um programa que chama SAAL e, sobretudo, dá destaque, né, dá lastro científico para muitos arquitetos portugueses, todos esses grandes nomes que hoje a gente conhece, e reposiciona toda uma discussão de habitabilidade para os portugueses, para dizer o mínimo, né? Eles começam a parametrizar a arquitetura deles a partir do entendimento do que é esse vernacular, inclusive parâmetros de área, para se entender o mínimo que se pode habitar. E aí queria, não por estar na presença de queridas pesquisadoras do Recife, não deixar de mencionar um momento histórico tão importante, né, pouco difundido em muitas escolas de arquitetura no Brasil, a própria experiência em Pernambuco, do Acácio Gil Borsoi, que faz um pouco esse movimento que estou aqui, né, defendendo do ponto de vista científico na arquitetura, entender o vernacular e o popular para posicionar uma arquitetura para trabalhadores, para pobres, né? A experiência do Cajueiro Seco, uma experiência que as universidades pernambucanas já destrincharam e dissecaram, mas não teria nenhum medo de dizer que a gente precisa entendê-la na sua potência total, né? E não queria deixar de mostrar aqui um texto que foi produzido, também citar um texto que foi produzido pelo professor Arthur Rosenstraten, para um desses eventos que a gente faz né, sobre imaginários, e ele produz um texto a partir da arquitetura para além, né, a habitação para além, né, da sua condição mínima, e já que Lúcia nos trouxe a discussão do túmulo, a tumba, que revisita o útero no seu sentido mais lírico, né? Eu queria nos provocar a todos assim para essa ideia de mínimo, né? Como o mínimo caixão,
como um mínimo. Naquele momento de florescimento tão importante do período da Revolução Industrial na Inglaterra, o Exército da Salvação começa a prover habitações mínimas, que não são só mínimas, são de uma violência absurda, porque elas esgarçam aquilo que é humano, né? E trabalhadores pagavam 4 centavos de libra, 2 centavos de libra, 1 centavo de libra para dormir, seja num caixão, fosse pendurado, como vocês veem na imagem abaixo na direita, fosse sentado. Esse sentado, inclusive, não podia dormir nessa condição sentado, só podia repousar, né? Para vocês verem, né, o sentido lírico do túmulo como útero e o sentido perverso, né, do túmulo como degradação da condição humana, né? E acho que é nesse sentido que eu estou provocando os sentidos psicanalíticos subjetivos aqui do desamparo, porque a gente parte dessa noção do habitar, do construir essencial para a condição humana, e esse afeto do desamparo, né, que, como diz o professor Vladimir Safatli, aqui da minha universidade, da USP, é talvez dos afetos aquele que pode nos unir na hora que a gente se enxerga todos como humanos, essencialmente desamparados, a gente se entende como sujeitos políticos que precisam se organizar coletivamente para enfrentar esse desamparo. Seja um desamparo existencial, né, que nós arquitetos encontramos quando nos deparamos com esses ambientes populares, choramos juntos as dores, mas também um desamparo político que nos faz entender que não dá para aceitar condições como essas que estão aqui na tela para vocês. Aquilo que é um abrigo em essência precisa ser uma condição humana que pode ser habitada, nos humanizando cada vez mais. E aí eu queria dizer que eu acho, né, que a arquitetura pode isso. A gente pode fazer dessas fronteiras interdisciplinares, como que é, né, o laboratório de vocês, um lugar onde a gente não precisa virar psicólogo, antropólogo, mas a gente pode entender da casa no seu sentido subjetivo, da sua própria habitabilidade, o seu sentido de fogo, e entender que há uma possibilidade de atuar de um jeito que seja menos coercitivo, né, e que possa ser também respeitoso com a pré-existência e com histórias de vida. Eu não queria deixar de mostrar para vocês a possibilidade da gente pensar, por exemplo, aquilo que às vezes é mínimo numa organização, como um beco, uma viela de uma favela. Queria mostrar essa imagem para vocês, do processo aqui de extensão na universidade em que eu estou, um projeto que vai grafando a relação nessa viela mínima, que vocês vejam, toda equivocada do ponto de vista da sociabilidade, né? As escadas para fora que roubam o espaço coletivo, dificultam a acessibilidade de cadeiras de roda, por exemplo, uma viela onde não é possível entrar uma ambulância, mas é possível também uma sociabilidade outra, e uma solidariedade entre vizinhos, ao mesmo tempo que nessa viela, por exemplo, como a gente intervém como arquitetos, né? Põe as escadas para dentro, né? Em alguma medida pensa se essa viela precisa ser carroçável ou não, se uma maca passa deitada nessa viela, se a distância até chegar a uma ambulância é um parâmetro importante para reorganizá-la. E umas vielas como essa, que são tão recorrentes nas favelas brasileiras, sobretudo as metropolitanas, elas são o lugar de devassar a privacidade do vizinho na frente, mas elas também são um lugar onde uma mãe pode olhar ali, pode virar meio a creche de várias crianças sentadas, os bichos sentados, alguém jogando um brinquedo, né, nesse lugar. Estou concluindo, só para dizer para vocês que essa imagem feita por alunos meus olhando, tentando dissecar a sociabilidade das favelas aqui na Água Espraiada, diz muito sobre o que eu acredito, o que eu
em alguma medida, com quem eu me afilio nesse campo da arquitetura popular. Imagino que Giovana vai continuar esse debate, porque essa condição aqui que está grafada nessa imagem me afeta, e ela, para mim, conforma um manifesto, né? Um convite para que a gente se afete politicamente dentro do campo da arquitetura, porque não sejamos ingênuos, não tem condição de igualdade no acesso à casa, né? Dentro do sistema capitalista. Essa casa que é útero, ela infelizmente é atravessada pelas assimetrias desse sistema, e é nesse sentido que eu acho que a gente precisa entender como é que a gente atua, né? Sem grandes pretensões aqui de refundar a arquitetura, eu acho que a gente precisa entender como é que a gente ampara e se ampara, né? Tem a vontade importante de que a nossa arquitetura, a arquitetura popular, possa romper com hierarquizações, tanto do ponto de vista da leitura quanto da ação, em locais de moradia de pobres e trabalhadores, e olhando para esses ambientes de uma maneira em que a gente não precise salvar os pobres dos vícios da autoconstrução, que a gente não precise ser coercitivo na imposição da técnica, né? Mas que a gente possa resistir junto com eles em nome daquilo que a técnica pode trazer do ponto de vista da segurança, né? Na reforma e na reurbanização desses lugares. Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que a gente consiga continuar no debate. Obrigada. Obrigada, professora Karina. Com certeza vamos alimentar essa conversa. Então, eu queria chamar a professora Giovana Monteiro, né? Passar a palavra para ela e informar vocês que ela desempenha atividades como arquiteto em Belo Horizonte, mas também na PUC Minas como professora, né? E tem a sua formação entre a UFMG e a Universidade de Berkeley, em Londres, onde ela fez o doutorado. Então, Giovana, é sua palavra, agradecendo muito por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de compartilhar, né, e trocar algumas coisas e enfatizar uma discussão tão importante que a gente precisa enriquecer nesse nosso campo, né? Eu vou ter que me atropelar numa coisa aqui, porque isso tudo que vocês comentaram e essas colocações também da professora Karina e tudo, me obrigam a compartilhar, antes de começar o que eu pensei, uma imagem que eu não consigo evitar, porque foi uma das imagens mais chocantes que eu vi esse ano, numa vistoria que nós fizemos em abril. Vocês vão ver que eu vou falar sobre parques e vou falar sobre outras coisas na fala programada, né? Mas atravessada aí por essas provocações de vocês, porque esse é um cemitério particular. E quando a gente viu aquela imagem que a professora Karina mostrou, eu só conseguia me lembrar daquele poema, né? Essa é a parte que te cabe desse latifúndio, né? Então, esse é um cemitério particular, um dos cemitérios mais disputados em termos de para atender uma classe de alto poder aquisitivo em Belo Horizonte, mas ele divide, é vizinho de muro de um aglomerado muito extenso chamado Cabana. Então, são muitas coisas que atravessam a nossa casa de hoje, né, aqui. Então, vocês estão vendo o aglomerado e que está em processo de projeto, de alteração de diversas características urbanas dele, tudo urbanísticas, mas fica vizinho a esse parque, cemitério-parque, onde a gente percebe nessa área aqui, aquela primeira foto que eu tinha mostrado para vocês, ou seja, é o espaço mínimo mesmo, um espaço de especulação imobiliária, né? Onde a cada um só cabe o espaço do seu corpo. Eu acho que muita coisa aí para a gente refletir. Eu nem sei muito bem o que pensar dessas
colaborações aí, mas a gente não pode deixar de compartilhar determinadas coisas que vêm no imaginário e que eu sei que não é muita gente que tem acesso a uma imagem como essa, porque a gente tem que subir no quarto pavimento de uma casa de dificílimo acesso numa rua que não existe, né? Então, enfim, mas espero que a gente consiga conectar isso tudo com o que foi programado de ser comentado hoje, né? Que é justamente essa questão. Eu sou muito provocada por dizer um pouco do oposto da palavra, né? Então, assim, quando eu recebi o convite sobre o desamparo e essa questão do desamparo, eu pensei, mas então, e o amparo? Será que a gente não pode olhar o outro lado e, de repente, chegar no mesmo lugar, né? Então, fiquei provocada por essa questão da gente, por causa do meu trabalho atual e do que a gente vem se dedicando um tempo a essa lei de assistência e assessoria técnica, que na época que eu escrevi originalmente esse artigo no ano passado, a gente estava trabalhando na elaboração do decreto, agora o decreto já está publicado, e estamos na fase de diretrizes normativas, né, para implementar essa linha programática de assessoria e assistência técnica. Mas como é que a gente consegue enxergar o amparo necessário antes que a lei possa entrar em atuação? Então, fiz algumas reflexões, busquei um exemplo aqui, para a gente poder ver a importância desse momento anterior, né, à aplicação da lei propriamente dita e à atuação desse amparo. Então, a epígrafe que eu coloquei no trabalho, né, é essa questão, ainda há muitas casas por construir, que é praticamente uma das últimas frases no livro do Zaratustra, do Nietzsche. E essas casas, quando a gente começa a pensar, informados pela psicanálise, né, essa questão da casa, o sujeito não é senhor em sua própria morada, né? E a casa, aí a gente vem com Albert um pouquinho, pensando a casa como uma pequena cidade e a cidade como uma grande casa, né? Então, às vezes o sujeito, essa carência de casas por construir é justamente também a própria cidade do sujeito, né? Os lugares onde ele encontra amparo, onde ele reduz essa sensação de desamparo que é inerente a cada um mesmo, né? Então, essa ideia, eu vou fazer um passeio assim, mais livre pelo texto, que o texto é mais extenso mesmo, mas a tentativa de mostrar que a gente, com o próprio... Deixa eu só avançar aqui um pouquinho para vocês verem que os trechos desse decreto tratam muito dessa questão do fortalecimento da participação popular, né? Então, pressupõe que a participação popular seja organizada, que essas ações elas tenham já uma conformação e já tenham estabelecido uma demanda, porque quando a assessoria vai acontecer, procurada por um coletivo, e aqui a gente está numa modalidade da linha programática, que é de assessoria a um grupo de famílias, né? Então, tem várias modalidades, a modalidade individual, a modalidade para entidades, mas a modalidade para grupos de famílias. Quer dizer, a partir do momento em que um grupo de famílias se reúne e elabora uma demanda, delineia uma questão, ele pode se apresentar e tem o benefício de, se forem grupos de famílias de até 3 salários mínimos, o atendimento, o apoio, a assessoria é gratuita. Se forem de 3 a 5, tem um subsídio parcial, a critério das regulamentações e tudo mais. Então, muitas intervenções que já foram realizadas em Belo Horizonte, por exemplo, relacionadas ao orçamento participativo, ou mesmo aos planos de aceleração do crescimento, tiveram como protagonista dessas ações, como os organizadores dessas ações, o próprio Estado, né? Então, em Belo Horizonte, a prefeitura muitas vezes trabalhou como o imã mesmo, em torno do qual se reuniam as pessoas interessadas nas transformações. Mas essa legislação agora, da assessoria e assistência técnica, ela começa a introduzir alguma coisa que cabe a nós discutir, porque talvez a gente esteja testemunhando um cenário, uma mudança de cenário, em que o Estado
organiza uma possibilidade de atender grupos organizados e se retira um pouco, né, do que seria esse papel de protagonista ou de puxar a organização desses movimentos. É claro que em situações de transformações muito grandes, o Estado ainda precisa exercer esse papel, mas em transformações pequenas, em bairros, em interfaces assim, menores, talvez a gente esteja testemunhando aqui um ensaio de uma retirada. É interessante a gente perceber no Zizek mesmo, né, ele fala muito sobre a submissão do Estado, então o Estado se retirando de determinadas atividades. E nós vamos falar hoje aqui sobre mecanismos em que os próprios cidadãos se retiram de uma discussão, de um pleito, perdem o interesse em determinadas ações, né? Então, acontecendo também, de repente, por parte do Estado. Hoje eu estava, antes dessa apresentação, estava acontecendo a apresentação de um grande plano de planejamento urbano mesmo, de um assentamento em Belo Horizonte chamado Dandara, talvez vocês já ouviram falar, que ele tem tamanho de ser uma cidade com plano diretor, tem mais de 20 mil habitantes. E o Estado, então, ali ele está exercendo um papel com o auxílio das universidades, etc., mas exercendo um papel de agregador dessas reuniões e desses levantamentos, desses diagnósticos, dessas discussões de quais são os sonhos dessas pessoas, e as intenções e as possibilidades do lugar, né, de abrigar tudo isso. Mas em implantações menores, intervenções menores, isso pode estar sendo transferido, e aí a gente está testemunhando isso a partir da própria legislação que é emitida, uma retirada dessa presença do Estado em papéis protagonistas, né, dessa transformação. Então, aqui eu só coloquei alguns termos do decreto para a gente poder saber, em termos de amparo legal, em que terreno nós estamos, né? Essa discussão, eu trouxe assim um exemplo de uma situação que está acontecendo no aeroporto Carlos Prates. Então, só para destacar que a gente não está, quando eu dou esse exemplo de uma situação relacionada à desativação ou à desautorização da Infraero de continuar atuando na exploração do aeroporto Carlos Prates, que é o caso que nós vamos mais ou menos discutir aqui, nós não estamos falando da aplicação dessa legislação, ela ainda está em fase de implantação, e as diretrizes normativas ainda estão em elaboração, como eu comentei. Mas esse caso, ele poderia ilustrar uma situação desse tipo, né? Então, para a gente poder, vamos dizer assim, ficar atento a uma possibilidade que a gente pode ver mais vezes aí para frente, de a própria população ter que se organizar e se capacitar para elaborar suas próprias demandas, com a ajuda, obviamente, de instituições que estejam à disposição para isso, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui justamente desse apoio ao planejamento de ações e à organização social. Então, como eu disse, o exemplo que eu trouxe é relacionado ao aeroporto Carlos Prates. O aeroporto Carlos Prates, ele está localizado no bairro Padre Eustáquio, vocês estão vendo aí a região metropolitana de Belo Horizonte e a região noroeste, que está em amarelinho. O aeroporto Carlos Prates está nessa pintinha verde aqui do meio. Giovana, desculpa, eu também ia dizer isso. Ainda está aquela primeira imagem, sabe? Ainda não apareceu. Espera aí, só um minutinho. Ele pausou aqui o compartilhamento, eu não sei por quê. Deixa eu ver o que aconteceu. Agora vocês estão vendo? Mapinha e tal. Tá, joia, obrigada por avisar.
Então, aqui vocês estão vendo o mapa da região metropolitana de Belo Horizonte, só para a gente ter uma noção da localização. Eu vou falar um pouquinho de algumas condições dessa regional, mas o aeroporto ocupa uma área de aproximadamente 570 mil metros quadrados, bem no coração dessa regional noroeste. Então, esse aeroporto ele entrou em operação em janeiro de 1944, e no início da década de 70 ele foi passado para a administração da Infraero. E, bom, ele tem a infraestrutura instalada, inclui um terminal de passageiros, uma pista de 868 metros de comprimento, e então ele não comporta aeronaves comerciais de voos tradicionais, né? O que sujeita esse bem público, digamos assim, a função de servir principalmente a empresas particulares de aviação, sejam escolas de aviação, sejam táxi aéreo, por exemplo. E, ocasionalmente, na época de seca, o governo contrata aviões agrícolas que vão, então, combater os incêndios nessa região metropolitana. Isso acontece... Esse ano foram mais ou menos 10 dias, continuamente, na estação seca, mas é basicamente isso. Então, a intensificação da ocupação urbana nessa regional noroeste e nas imediações dela, especialmente a partir da década de 70, expôs a população a riscos decorrentes de acidentes relacionados à proximidade com esse aeroporto. A gente tem que reconhecer que essa intensificação da ocupação da área, ela não acontece só porque a população decidiu morar nessa área, ela acontece porque diversas políticas públicas aconteceram, inclusive com a abertura de avenidas seminais, ao desenvolvimento urbano, econômico, etc., e a população, então, obviamente, ocupa o espaço a partir dessas aberturas, né? Eu vou só mostrar aqui algumas imagens, só para vocês terem ideia da proporção do aeroporto. Isso aqui é o anel rodoviário. Então, essa aqui é uma das avenidas, essa Avenida Pedro II, que foi aberta na década de 70. Então, esse é um dos bairros, na verdade, o bairro Padre Eustáquio é o segundo bairro mais denso de Belo Horizonte, de acordo com o censo de 2010. Que a gente sabe está desatualizado, está sendo refeito, então pode ser que ele ganhe a primeira posição. Então, a densidade ocupacional no entorno imediato do aeroporto é muito grande, e isso sujeita diversos, a pista está aqui nesse sentido, né? Então, os aviões decolam nessa posição e vários acidentes já aconteceram nessa região, principalmente. Então, a população tem esse pleito, né? Essa questão relacionada à insegurança, de morar próxima do aeroporto. Aqui, se por acaso, enquanto eu estiver falando, vocês ouvirem barulho de avião, nós estamos a 2 quilômetros do aeroporto. Então, só para vocês entenderem, na hora que escutarem o barulho, já sabem que é do próprio aeroporto Carlos Prates. E aqui vocês estão vendo uma imagem da regional noroeste, em outro mapa, mostrando que é uma regional completamente desprovida de áreas verdes. O parque que está em verdinho aqui, ele fica exatamente na lateral do aeroporto, e então esse cantinho todo aqui que vocês estão vendo é aquela marquinha verde que está no mapa, que é um parque que já esteve concedido pelo governo federal, pela Infraero, à prefeitura. A prefeitura fez diversas instalações, pista de skate, quadras, campo de futebol, mas essa parceria terminou em 2016 e desde então o parque se encontra abandonado, né? Com uma capina que é feita lá de tempos em tempos pela Infraero, mesmo para manter os animais afastados, etc., um certo controle da zoonose. A população se queixa muito de focos de dengue, etc., nessa área. Então, o único parque da regional se encontra nessa situação, né? Então, uma das colocações em audiências públicas que são realizadas sobre esse assunto, uma das colocações que a gente ouve dessa associação das empresas de aviação que se aproveitam, né, da estrutura do aeroporto e tudo mais, é que a população
o aeroporto já existia antes, o aeroporto já existia antes do bairro, né? Existia desde a década de 40, e a população foi morar ali porque quis. E essa argumentação aqui em Minas Gerais é muito comum, né, esse discurso. A gente escuta isso das mineradoras. Então, aqueles acidentes terríveis que aconteceram, as catástrofes que aconteceram, muitas vezes nas audiências públicas, a gente ouve essa fala, né, dos empresários e tudo mais, que caracterizam um dos elementos da perversão, né? Segundo Otávio Manoni, tem aquela máxima, assim, que ele, usando o termo dele em francês, é je sais bien, né, quand même. Então, eu sei muito bem, por exemplo, que aquilo que eu estou dizendo não é fato, mas mesmo assim continuo dizendo. E essa caracterização de uma perversão do uso do espaço, de uma perversão do entendimento desse uso e do entendimento do direito sobre esse uso, é uma coisa que a gente talvez precise discutir e se informar melhor, né, e discutir sobre essa estrutura que a psicanálise nos ajuda a entender. A gente esteve diante de tantas coisas assim nesses últimos meses, né, intensificadas e complicadas. Mas, então, esses acidentes que a população reclama e quer, né, uma alteração desse uso do solo ali naquela área e tudo, esses acidentes tiveram, são 71 anos de história, né, até o momento que essa reportagem, por exemplo, aí foi feita. Os últimos acidentes que aconteceram em 2019, com vítimas e tudo, 2 trabalhadores da construção civil faleceram em função do acidente, entre outros 2 envolvidos, então 4 ao todo, nesse acidente de 2019, no mais recente. Então, os moradores muitas vezes se perguntam, se fossem filhos de pessoas poderosas, deputados, políticos, será que o aeroporto ainda estaria lá? Mas como eram trabalhadores da construção civil, essa condição é relevada, né? E, então, o que a gente vê delineado aí? Situações precisando de um apoio de uma organização social, né? Em torno, inclusive, do prejuízo acumulado de uma empresa do governo federal, que é a Infraero, ou seja, esse também é um argumento, quer dizer, são muitas camadas de discussões que muitas vezes os moradores não têm conhecimento para entrar, né, no mérito de uma discussão mais detalhada sobre a questão do prejuízo da empresa, que opera em defasagem há muito tempo e tudo mais, e o aproveitamento dessa infraestrutura por parte dessas empresas de aviação particular e dessas escolas, ou seja, os moradores muitas vezes colocam assim, se o governo me desse um hospital, eu também abriria uma escola de medicina, né? Então, uma infraestrutura para a qual todos nós, né, com cuja despesa todos nós contribuímos, mas que é utilizada por poucos. É como se fosse um exemplo assim, clássico de um resumo, né, uma síntese do que nós vivemos em tantas outras áreas assim, nesse país. Bom, então, falando um pouquinho sobre a parceria que surge entre a universidade e esses moradores, né, que procuram a universidade essencialmente por causa de uma audiência pública que aconteceu em Brasília, na Câmara dos Deputados, em 16 de dezembro de 2021. Os moradores se sentiram carentes de uma certa discussão prévia e conversar um pouco sobre isso com quem eles entendessem que podia ajudá-los, né? E procuraram a universidade para entender um pouco mais quais eram os condicionantes daquela situação e se posicionar, inclusive, em relação ao próprio imaginário, quer dizer, ok, então, se o aeroporto é um problema, precisamos pensar em alternativas, o que a gente gostaria, né? E aí a universidade começou a propor um trabalho já em cima dessa ideia, né, alternativa, sonho, sim. Com licença, por favor, eu não estou achando aqui a mãozinha eletrônica. Sim. Mas só, desculpa, eu estou querendo lembrar o horário, porque a gente precisa garantir
a discussão ia encerrar 12 horas. Tá Sei. bom? Desculpe Então, essa indelicadeza, claro. mas obrigada pela organização do evento a fazer isso. Sim, claro. Eu teria mais quantos minutos? 2, 3? 2, 3. 2, 3 minutos, tá. Então, é mesmo um resumo que a gente estende a discussão em outros momentos, né? Mas aqui eu queria só colocar algumas coisas que a universidade conseguiu fazer com os moradores, que culminou em vários eventos ao longo do ano, mas culminou nesse último dia 22 de outubro, um festival chamado Cultivando Sonhos para o Prates, um festival aconteceram diversas oficinas que tiveram lugar numa escola municipal, numa escola estadual próxima ao aeroporto, na tentativa de reunir estudantes, pais desses estudantes, famílias, moradores, quem mais estivesse interessado, com oficinas lidando com diversos temas, né? Mas, em todos esses eventos, o que nós percebemos foi uma participação muito baixa. Então, as inscrições nessas oficinas, ocupando um número muito menor de vagas do que foi previsto, etc. Então, o envolvimento da própria comunidade, que se coloca como carente de apoio nesse sentido e como necessitada de tomar uma atitude, né, a respeito da transformação desse espaço, tem dificuldade de se reunir, tem dificuldade de se organizar para fazer parte de um movimento. Então, tem vários detalhes, lógico, essa colocação, e as questões da psicanálise, né? Como é que a gente pode fazer uma leitura até dessa ausência, uma leitura da falta de espaços públicos nesse bairro ocupado tão densamente, e da falta de mobilização e de encontro dessas pessoas no momento em que alguma atividade vai acontecendo nesse sentido. Então, seriam mecanismos de proteção das pessoas contra, vamos dizer, colocando de modo geral, assim, encarar esse desamparo, né, em que elas estão diante de um equipamento grande, de uma área grande, cuja especulação pode transformar radicalmente esse bairro, né? Então, como que a gente poderia, informados pela psicanálise e entre outras questões antropológicas, talvez, pensar na posição dessas pessoas e no posicionamento dessas pessoas diante de uma transformação, de um movimento no sentido dessa transformação. Mas eu acho que a gente expande aí esse diálogo também em outros momentos. Infelizmente, eu não sintetizei o suficiente para apresentar, porque eu acho que o caso talvez seja complexo demais. Mas, enfim, talvez a gente possa seguir conversando sobre isso também em outros momentos. Ficam aqui links para os vídeos e tudo que dá para vocês também verem um pouco das imagens dessas pessoas reunidas fazendo esse trabalho, né? Ok, com certeza, em outros momentos a gente se reúne outra vez. Muito obrigada, Giovana, por nos inquietar. Sua fala é bem inquietante. E eu queria, sem demorar mais nada, abrir a palavra para os que estão na sala, já agradecendo muito a companhia de vocês, né, essa presença aqui. E quem quiser falar, a palavra está liberada. Quem tiver alguma questão, quiser fazer algum contraponto. Quem quiser pode escrever também, né? Se quiser levantar uma questão por escrito. Eu queria deixar para comentar depois que outras pessoas falassem, porque eu já me sinto tão próxima do LIARC, né? Que eu não sei se a Natália, que é orientanda de Karina, é? Legal.
Mas, na verdade, seria mais um comentário geral assim, sobre essa forma de construção da sessão livre, né? Eu acho que a forma de abordagem e as temáticas de cada fala, elas se complementam muito. Assim. Eu achei muito rico escutar, né? O trabalho de Lúcia eu já conhecia e traz esses fundamentos, né? Desse entendimento do desamparo e do habitar, né, a partir dessa constituição psíquica, mas foi se delineando numa experiência como um relato cotidiano, como o Lia falou, de forma muito natural. Eu acho que é um exercício excelente para estudantes e para a gente também, né, de doutorado e mestrado, pesquisadores, estarem sempre trazendo, né, para nossas vivências essas questões e articulando também com alguns aportes teóricos, né, ou reflexões, como Lia fez, até essa constituição mesmo, né, e o habitat precário, como Karina e Giovana trouxeram no final, né, a parte a questão da praxis, né, ou da experiência e da vivência desses espaços na realidade contemporânea dentro de um contexto político muito forte, né? Eu acho que, como conjunto de falas, trouxe uma riqueza muito grande na forma de pensar e de refletir sobre essas questões. O trabalho de Arthur, eu já tinha visto essa apresentação dele, né, com as imagens que ele encontrou no acervo quando ele esteve na Inglaterra, mas a articulação que Karina fez, eu acho, colocando, né, lado a lado, e depois quando Giovana, a própria a relação direta que a gente faz com o corpo, né? Que é o tema da sessão, assim, como a gente vê o corpo habitando aqueles espaços, até na última reprodução de Karina, já num espaço muito exíguo de uma rua, mas a forma como os teus alunos montaram, né? Ficou muito, muito bom, né? Você vê assim, a riqueza e a intimidade que tem aquilo, e a gente, como professor de projeto no curso de Arquitetura e Urbanismo, eu acho que deve também trazer cada vez mais essas reflexões para dentro do ateliê na graduação também, pouco a pouco inserindo questões da subjetividade É curioso como Karina falou, não, os professores da UFPE conhecem muito bem essa experiência do Acácio Gil Bossói, né? Eu não sei até que ponto a gente retoma isso em ateliê, sabe, Karina? Até me fez pensar bastante, assim, como a gente, na própria tradição da gente do pensamento arquitetônico, às vezes desvaloriza, né? Está num momento em que precisa ter uma corrente, uma resistência forte também para essas ações projetuais emergirem junto com esse nosso discurso da subjetividade e da interdisciplinaridade na arquitetura. Eu acho que foi uma contribuição legal para ajudar a ampliar também as instâncias onde a gente pode tocar, né? As pessoas na formação profissional com as nossas falas e com as pesquisas e as reflexões. Talvez fosse interessante mais entre vocês também, né? Se ouvir, quem sabe. Porque eu achei tão rica essa costura né? Eu ia fazer um comentário, não, né? Eu vou fazer um comentário se não tiver alguém. Se tiver alguém inscrito, eu passo a palavra. Mas eu ia fazer um comentário que ficou das duas falas, né? Especialmente as duas falas de Karina e Giovana, que quando eu apresentei muito rapidamente, eu sei que é muito rápido e são conceitos complexos e que as pessoas não têm esse domínio, então é muita informação, mas quando a minha fala entre o túmulo e entre o útero e a casa, entre o útero e a tumba, a casa como mediação, só lembrando que essa casa não é esta ou aquela casa, este ou aquele objeto, mas é a necessidade de habitar o mundo, né? Então, assim, não é aquele túmulo, mas o fato de que o túmulo me espera como finitude, assim como o útero, como chegar ao mundo, né? Mas, dito isso, né, que é essa a configuração do desamparo e das questões
como a psicanálise enxerga, mas eu acho que as falas de vocês, também a de Lia, ela mostra exatamente essa coisa da mediação. Assim, como a gente busca no espaço um bem-estar que não necessariamente vai estar lá, né? Do ponto de vista psíquico, nem estaria em lugar nenhum, mas como a gente anseia por esse espaço de acolhimento, como a gente precisa desse espaço para sossegar, digamos assim, para ter uma vida minimamente adequada com o ser humano. Aí eu me lembrei de duas coisas. Uma imagem que Karina acho que trouxe, de uma das imagens que ela traz, que é uma casa à esquerda da gente no vídeo. Aquela imagem mostra muito, por conta do que está no entorno, a ideia do acolhimento do espaço interno. Por que a gente precisou fazer esse espaço interno, né? Porque a gente não construiu outro modo de vida, porque como esse espaço interno reproduz, de fato, esses dois ambientes que são inescapáveis, né? E, assim, na fala de Giovana, eu fiquei pensando o tempo todo, o aeroporto ali é, na verdade, uma ameaça de sobrevivência. Então, embora conceitualmente a gente está falando da mesma coisa, desamparo freudiano é exatamente isso, mas é para isso que ele aponta, né? E no sentido que eu falei, que a gente, trazendo como essa experiência ou esse estado de desamparo nos acompanha a vida toda, que a gente sente em todas as situações de ameaça, nesse momento também está lá, né? Ele se anuncia, e menos conceitualmente, mas mais como experiência de exclusão, como experiência de um mundo hostil, como experiência de quem me cuida, quem se ocupa de mim, né? E enquanto que na fala de Lia, a gente viu isso num grupo bem diferenciado, porque vocês duas, Karina e Giovana, trabalham com a baixa renda, mas a experiência de Lia mostra como isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer experiência coletiva de que algo nos é tirado. Ou de, por exemplo, a presença da polícia é uma ameaça significativa, né? Então, eu acho que, nesse sentido, as falas se interconectam. Embora eu estou fazendo esse esforço de distinguir conceitualmente, para que a gente não exagere na extrapolação do conceito, entende? Porque, por exemplo, no caso de vocês duas, que trabalham com baixa renda, a gente sabe que tem, acho que Giovana que falou a palavra perversão, que é, de novo, uma palavra psicanalítica também, né? A perversão é uma violência, um ataque, é uma negação, de uma intromissão no bem-estar do outro, né? E aí a gente sabe que é uma perversão política e social, antes até de ser psíquica, né? Então, se a gente tivesse uma outra construção social, uma outra sociedade, talvez essa perversão não se desse. Então, ela não é necessariamente decorrente da noção de desamparo, mas sim da situação sociopolítica que a gente construiu como sociedade brasileira, né? O que não impede que as pessoas que vivam nessa situação de carência permanente vivenciem de novo essa angústia do desamparo que está lá em cada um de nós, se expressando das formas mais diversas, né? Queria fazer esse entrecruzamento aí, porque talvez assim a gente consiga compreender melhor por que cidade, arquitetura e desamparo constituem uma experiência tão indivisível, né? Se primeiro ela é pelo fato de que é a construção humana, é o estar no mundo espacialmente, mas a decorrência disso também se expressa no cotidiano, que é o mais variado possível, né? Quem mais? Vocês que apresentaram mais, comentam mais alguma coisa? Quem está na sala está muito caladinho. Eu não consigo ver, mas... Essa sensação de desamparo, engraçado, porque eu não tinha ainda feito essa relação.
com todos os testemunhos dos moradores, desenhos das crianças, em todas essas atividades, né, colocações deles, eu ainda não tinha relacionado a esse mar, esse alto mar à noite em que o náufrago deriva, né? Então, a sensação é que, agora que você falou isso, eu reescuto, né, essas falas assim, e é de fato isso que eles estão dizendo, né? É como se eles estivessem demonstrando, estamos à deriva, não sabemos ainda. Então, esse momento entre o útero e o túmulo, né? Dessa casa simbólica que eles estão nesse bairro e encontrando, às vezes, a ajuda de algumas entidades, alguns órgãos que podem ajudá-los na condução de uma demanda, né, que possa se tornar realidade eventualmente, pelo menos em parte e tal. Esse momento é de um completo desamparo, não tem outra palavra mesmo assim para dizer, né? E eu não tinha ainda feito essa conexão, mas Ele é psicossocial, né, Giovana? sim. Ele é psicossocial, essa experiência, ou como as pessoas se sentem. E, de certa forma, é como se eles não têm mais que os braços para remar, né? Então, novamente, o sujeito escravizado pelo corpo, né? O que ele tem, além do corpo, para fazer suas manifestações? Se reunir numa rua, plantar uma árvore no parque, como uma forma de mostrar que ele está ali, que ele tem alguma importância e que ele ocupa um lugar, né? Então, é muito interessante essas conexões. Eu fiquei pensando aqui que a gente... Foi muito bom, a Lúcia. Primeiro, eu queria agradecer a Julieta pela escuta atenta e uma amarração que ficou bonita, assim, de ouvir, que você tenha sentido relevância, assim, nesse esforço de, né, encadeando uma coisa na outra, assim. Esse esforço, ele pode, de um determinado ponto de vista científico mais ortodoxo, eventualmente olhar para essas nossas falas e qualquer pessoa purista do ponto de vista psicológico podia olhar, mas que leviano, vocês estão brincando com essa palavra demais. E a gente fez isso mesmo, né? A gente, o texto da Lúcia e da Lia, vão mais a fundo no que a ciência, né, da psicologia nos traz, né, na psicanálise mais em especial, e eu e Giovana brincamos com os sentidos políticos da palavra desamparo. Eu estou aqui, honestamente, achando que na hora que a gente faz essa ponte, a gente brinca muito cientificamente, mas eu não vejo vulgaridade científica nisso, né? Né? Eu acho muito, eu fiquei super feliz quando a Lúcia chamou. Ela sabe que não é a minha linha de pesquisa mais recorrente, mas tem um interesse importante nesse debate. Talvez o fato de ser filha de psicóloga me coloque o tempo inteiro com essa vontade de flertar o tempo inteiro, né? Com essa discussão. E eu acho que nessa interdisciplinaridade, se a gente ficar com purismos ou com ciências muito binárias, muito duais, assim, a gente não consegue aprofundar na complexidade das coisas. Por isso, para mim, é muito bem-vindo assim, que a gente ouse mesmo, experimente cientificamente. Que nós, arquitetos, já aquilo que a Julieta falou, assim, né? Nós, na condição de docentes, pesquisadores, e essas coisas elas têm que chegar no ateliê, como disse a Julieta, e a gente de pouquinho em pouquinho, né, fazendo provocações para dizer, olha esse desamparo aí, né? Como é que ele vai surgir? Você vai interferir na reforma, na construção de ambientes. A arquitetura, se a gente ficar no purismo conceitual, a gente não ousa transformar espaços. Né? Exatamente, Karine. Né? E eu acho que a gente continua resistindo como categoria profissional. Né? É aquela frase que eu já citei mais de um momento, mas eu acho lapidar, de Norberg Schulz, que ele diz, quando se sai do físico, os arquitetos se sentem perdidos. E o que eu acho mais
estranho é que parece que a gente quer continuar perdido, assim, porque não há, né? Não parece haver uma preocupação tão grande com essa interdisciplinaridade, Isso. que para mim hoje não é mais uma opção, não é uma questão de pensar. Eu acho que nesse ponto eu me sinto muito filiada ou tributária ao pensamento de Edgar Morin, né? Qualquer objeto humano, qualquer coisa que se refira ao humano, e a casa é essencialmente a coisa humana por excelência, é a cidade de Lévi-Strauss que escreveu isso, né? A cidade é a coisa humana por excelência, quer dizer, essa grande casa. Qualquer objeto complexo, ele exige a interdisciplinaridade. A gente não consegue dar conta dele se o olhar for unidisciplinar, sabe? Ou a gente vai vê-lo de forma equivocada, limitada, troncha, né? Então, assim, como eu posso pensar a casa para o ser humano sem saber como o ser humano se relaciona com a espacialidade? O que é que a espacialidade implica na subjetividade? E, portanto, como essa espacialidade constitui, né? Agora, sobre o brincar, você acertou na mosca, mesmo sem querer, porque vários pensadores, baseados na obra importante de Winnicott, diz que nós, adultos, só somos capazes de elaborar o pensamento via o brincar. Então, a expressão do pensamento é o brincar infantil trazido à vida. Então, nesse sentido, vai ser sempre o brincar. E eu acho que isso remete ao que a gente começou falando, né? Quem sabe no futuro, que talvez não esteja tão distante, a gente reveja a escola ou a produção do conhecimento, dando muito mais espaço para o brincar nesse sentido, né? Do experimentar, do lidar com outras questões, do trazer outras abordagens, né? De quebrar o brinquedo como faz a criança para construir outro brinquedo mais interessante ainda para ela, né? Porque o brinquedo sem nenhum risco, sem nenhuma quebra, só interessa à mãe. A criança, né? O brinquedo tem que ser do jeito que ela sabe usar. Mas é isso mesmo, eu acho que exatamente assim, a gente só consegue avançar se a gente conseguir. E eu fiquei pensando nesse brincar, porque eu acho que tem uma coisa na arquitetura grandiloquente que me parece muito pretensiosa, que é a história de que, eventualmente, o fazer arquitetural resolva coisas, resolva problemas, resolva situações. A hora que a gente assume a condição humana do desamparo, a gente vai olhar para a arquitetura de um outro jeito. Exatamente. Né? A gente pode olhar os refazimentos possíveis de uma vida que vai sempre ser atualizada e que esse desamparo não vai ser superado. Né? Não vai, ele é marca da condição humana. A gente vai aprendendo a lidar com ele. Né? Mas ele pode não ser aprofundado. Né? Pensemos, em alguma medida, ele pode não ser... Nós podemos não ser perversos, Sim, claro. ou coercitivos. Ou... Não lutar por ele, né? Não. É. Gente, são 11h55. Eu queria saber aí se ainda tem alguém na sala que queira se manifestar. Eu fiquei pensando na situação de Lia, que provocando ela, porque, não sei se Karina conhece, ela é doutoranda, e ela está fazendo uma graduação em arquitetura também. Está no terceiro período, Lia? Quarto? Não, terceiro... Estou indo para o quinto. Quinto, não, o terceiro sou eu que estou dando, não foi minha aluna. Então, né, como você também percebe isso, né, antes de fechar, eu ia até comentar, assim, achei muito interessante essa postura final. Fiquei aqui matutando, pensando várias coisas, mas esse meu lado estudante de arquitetura, eu fiquei particularmente, assim, pensando muito no trabalho de Karina, né? Porque claro, eu entrei na faculdade de arquitetura já mais velha, com um conceito já formado na minha cabeça do que é arquitetura, né? Com reflexões já que eu trouxe do mestrado, da minha formação em engenharia. Mas eu notava, assim, noto que meus colegas todos entram com a cabeça muito... um papel em branco, assim, né?
E apesar de que a gente estuda muito nas disciplinas teóricas, abordagens interdisciplinares, a gente vê, por exemplo, a experiência do Borsoi, isso eu não vejo muitos refletindo dentro dos ateliês. Então, por mais que a gente acabe tomando ciência dessas coisas que são tão importantes, quando chega na prática, é a coisa da norma, da técnica. Invade o espaço público, tem que abrir a via, tem que remover aquela casa. Então, isso desde o primeiro semestre, né? E isso vai conformando essa ideia do que é arquitetura, do que é aceitável, o que é que não é. E aí, quando eu vi essa imagem, que Lúcia até também comentou, super bonita, que os alunos fizeram, né? Com uma outra leitura, uma outra visão, né? Que os alunos adoram essa coisa de fazer uma representação visual super bonita, né? Com cores, as figurinhas lá e tal. E aí você faz isso para um ambiente que a gente vai aprendendo aos poucos, mesmo sem perceber que não é arquitetura, né? Porque não é feito por arquitetos, porque não segue as normas, os parâmetros, dá outra visão, assim, né? Você enxerga de outra forma. Aquela viela que você passa todo dia, que você, não, aquilo ali que é horrível, né? Que não entra nem uma ambulância. E aí você olha de uma outra forma. Aí achei fantástico, assim, fiquei pensando que queria que meus colegas de turma estivessem assistindo. Vai estar no YouTube, faça uma roda de conversas com ele. Vou mandar compartilhar com eles. Então, gente, só me resta agradecer muito a vocês todas e a cada uma, né, por terem aceito o convite, por estarem aqui, por terem produzido ou provocado pensamento enquanto a gente ouvia, porque é assim que acontece, né? Enquanto a gente se ouve, a gente vai pensando. E desejar a todo mundo, inclusive os que estão na sala, a todos nós, boa tarde e um bom aproveitamento do congresso, né? Que seja bem prazeroso de acompanhar. A gente se despede aqui por hoje. Obrigada. Parabéns. Gente, muito Obrigada, bom. Julie.